Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Esta é a nova playlist George Soros no Brasil e este vídeo vai focar no estudo de como fundações internacionais, mais precisamente a Open Society Foundations, está manipulando o pensamento brasileiro e dividindo a nação de forma a conquistar lugares de poder. A quantidade de fundações internacionais que estão agindo dentro do Brasil, dentro da América do Sul e no mundo em geral, não é assim tão grande. Podemos ver esse poder de fundações concentrado em algumas. E para nós entendermos este modus operandi que manipula o pensamento das pessoas e manipula o poder dentro dos países, nós começámos por fazer uma introdução, uma live introdução que nos mostrou diversas faces desta fundação do George Soros, da Open Society Foundations. E nós estivemos vendo nessa live, só fazendo aqui uma retrospectiva, tivemos vendo como é que essa organização, essa fundação Open Society Foundations, ela está com um programa para a América Latina e a quantidade de instituições e eventos financiados e apoiados pela Open Society Foundations do George Soros aqui no Brasil é imensa. Esta pesquisa, esta organização não é fácil. Muitas destas instituições, ONGs, institutos e eventos têm centros, ou seja, uma instituição central mundial, global, onde aquela que existe aqui no Brasil é apenas um satélite dessa global. São fundações satélites a nível de nacional, em diversas nações. Depois essa fundação satélite nacional possui, por sua vez, outras instituições satélites que se espalham por toda a nação, divulgando o mesmo tipo de ideias e princípios. É uma organização, uma rede, um polvo extremamente complexo, não é fácil organizar. Neste momento já vamos em 29 instituições e eventos organizados e financiados pela Open Society Foundations, e lembrando que estamos vendo só uma fundação, porque existem diversas fundações investindo na manipulação do pensamento do brasileiro e dividindo a nação, como por exemplo a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação Bill e Melinda Gates e por aí vai. São muitas. E elas criam um investimento em instituições, ONGs, institutos centrais, nacionais, e criam outras instituições satélites que se espalham por diversas regiões do Brasil. E conseguir mapear isso não é fácil. Demora algum tempo, mas neste momento já estamos praticamente com 30 instituições. Ainda não estivemos fazendo o mapeamento das ramificações de cada uma destas instituições em outras instituições, mas aos poucos vamos desenvolvendo e vamos apresentando os resultados da pesquisa e sempre estaremos mostrando prints que provam que aquilo que estamos falando é real. Ou seja, precisamos sempre reunir material para comprovar o que estamos falando, que a Open Society Foundations apoia estas instituições e estes eventos. Nesta live, aqui, neste vídeo, aliás, nós vamos estar estudando um artigo que saiu no Capital Research Center, que é um think tank investigativo americano. E para nós entendermos como é que estas fundações funcionam, como é que acontece esta manipulação do pensamento, como é que acontece toda esta divisão da nação, nós precisamos estudar. Não tem outra maneira a não ser estudar, ler textos e dedicarmos o nosso tempo, a nossa energia para entrar, mergulhar em
informações mais complexas. Temos que sair da zona de conforto, da preguiça mental e despertar em nós o ser inteligente que existe para podermos compreender como as sociedades são formadas e manipuladas. Então vamos começar por ver quem é a Capital Research Center. E vamos focar neste artigo que é Soros na Roménia. Porque através do estudo de como a Open Society Foundation do George Soros agiu e age dentro da Roménia e não só, na Europa de Leste, e como a influência no pensamento do povo já colocou até deputados dentro da União Europeia que são, digamos, fantoches da Open Society Foundation, nós vamos entender como funciona aqui no Brasil. Este estudo é complexo e vamos entender primeiro um pouco quem é Capital Research Center. E diz o seguinte: o Centro de Pesquisa de Capital foi criado em 1984 para examinar como fundações, instituições de caridade e outras organizações sem fins lucrativos gastam dinheiro e se envolvem em política e defesa, muitas vezes de maneiras que os doadores nunca pretenderam e achariam abomináveis. Desde o início, o CRC expôs como essas organizações são capturadas por grupos de interesse e usadas para minar as liberdades dos americanos e outras nações. Hoje estudamos sindicatos, grupos ambientalistas e uma ampla variedade de organizações sem fins lucrativos e ativistas. Também observamos os compadres capitalistas que buscam lucrar aproveitando as regulamentações governamentais e colocando as mãos no dinheiro dos contribuintes. Não temos medo de assumir o establishment de Washington, republicano, democrata ou de qualquer outra pessoa. Os relatórios do CRC tomam a forma de artigos neste site, artigos de jornais, revistas e livros. Também somos uma fonte de informações para comentaristas e pessoas na mídia de notícias. Nós temos um ponto de vista específico. Acreditamos em mercados livres, governo constitucional e liberdade individual. Mas fatos são fatos e nossos jornalistas e pesquisadores vão onde os factos os levam. O CRC é isento de impostos e ferozmente independente. Não realizamos nenhum contrato e não aceitamos fundos do governo, nem um centavo. Dependemos de contribuições voluntárias para financiar o nosso importante trabalho. Somos o Centro de Pesquisa de Capital, think tank investigativo da América. Esta é a introdução que esta instituição tem na internet. E é daqui que foi retirado este artigo, Soros na Roménia, que foi publicado em 21 de dezembro de 2017. A tradução foi feita através do Google, do tradutor Google, e eu fui ajeitando a tradução para português, corrigindo algumas imprecisões. E então existe a possibilidade de nós encontrarmos algumas imprecisões de tradução, mas com certeza serão poucas. E vamos iniciar esta viagem e espero que vocês estejam com boa disposição intelectual para compreender como age a Open Society Foundation dentro das nações e mais especificamente dentro do Brasil. Como a rede de ONGs da Open Society Foundation tenta influenciar a política na Europa Oriental. O Centro de Pesquisa de Capital expôs o financiamento do bilionário liberal George Soros a movimentos e organizações de esquerda nos Estados Unidos, incluindo o Occupy Wall Street, o Black Lives Matter e Color of Change, ligadas a comunistas. Mas os objetivos do bilionário sempre foram maiores que um país. De facto, em 2017, os Estados Unidos já receberam 15% do seu financiamento dedicado à Open Society Foundations, OSF. O restante foi para países estrangeiros e projetos globais. Soros deu especial atenção à Europa Oriental, incluindo Hungria, sua terra natal. Em menos de 25 anos, a Open Society Foundation investiu 1 bilhão e 600 milhões de dólares, que equivale a 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais, na região para desenvolvimento democrático. Mas por que a organização gastaria tal soma em países que já são democráticos? O lema de Soros, se eu gastar o suficiente, vou consertar,
visão da sua atividade filantrópica, quase toda envolvendo fins políticos não humanitários. Durante a eleição presidencial dos Estados Unidos, em 2016, Soros gastou pelo menos 25 milhões de dólares, que equivale a 92,5 milhões de reais, apoiando Hillary Clinton e outros candidatos democratas. Mas quando todo esse gasto não fez a eleição correta, Soros declarou em um editorial que a democracia está agora em crise. Aparentemente, a definição de democracia de Soros significa que as pessoas elegem apenas candidatos de quem ele aprova. No editorial, Soros lamentou que os Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, vão se envolver em conflitos internos e tentar proteger suas próprias minorias de ataques violentos que não serão capazes de promover a democracia no resto do mundo. O tio Sam junta-se à equipe de Soros. O Departamento dos Estados Unidos frequentemente se uniu a Soros e à Open Society Foundations para promover a democracia nos países do leste europeu. Isso consistia frequentemente em alvejar governos nacionalistas infundindo propaganda socialmente liberal por meio de ONGs e da mídia patrocinada pelo Ocidente, muitas vezes indo tão longe a ponto de influenciar as eleições desses países. Um parênteses aqui, nós, pela quantidade de ONGs e institutos que são financiados pela Open Society Foundation, já começamos a ter uma ideia do tipo de influência, do modus operandi que a Open Society Foundation está tendo aqui no Brasil. Lembrem-se sempre de fazer o paralelo com o que estão lendo com o Brasil. Continuando, um exemplo é a interferência relatada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, nas eleições da Macedónia em 2016. Segundo o site da USAID, entre 27 de fevereiro de 2012 e 31 de agosto de 2016, a agência doou cerca de 4 milhões e 800 mil dólares, cerca de 17 milhões e 800 mil reais. A conversão aqui, faltaram aqui 3 zeros, mas aqui não é 17 mil, é 17 milhões de reais para a Open Society Foundations Macedónia. Em abril, o grupo conservador Judicial Watch entrou com uma ação contra o Departamento de Estado e a USAID por não responder a um pedido de registros e comunicações da Lei de Liberdade de Informação, que trata do financiamento e atividades políticas do braço macedónio da Open Society Foundations. A Judicial Watch informou que, com a ajuda do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, Jesse A. Bailey, o governo dos Estados Unidos gastou milhões de dólares para destabilizar o governo do centro-direita democraticamente eleito na Macedónia, conspirando com Soros. Uma ONG financiada pela aliança USAID-Soros pagou pela tradução para o macedónio o livro Rules for Radicals, ou seja, quer dizer regras para os radicais, do ativista de extrema-esquerda Saul Alinsky, que o vice-presidente da CRC, Matthew Van Doom, chama de livro seminal para organizadores comunitários. Ativistas financiados pelos americanos como a Infantaria de Soros, ou seja, é um livro que vai treinar ativistas de extrema-esquerda para agirem dentro dos países. Nas tendências das organizações de 2006, detalhando a influência das ONGs esquerdistas na Roménia, Neil Mahami observou que, em certo sentido, as ONGs estão preenchendo um vácuo de poder deixado pelo colapso da União Soviética. Muitas dessas ONGs são financiadas por filantropos ocidentais como Soros, cujos sonhos de solidariedade esquerdista morrem duramente. Trabalham para frustrar o investimento de capitalistas ocidentais enquanto infundem seus países anfitriões com valores sociais liberais. Exatamente igual ao que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo, claro. O Ocidente tem motivos para celebrar o 28º aniversário do fim do comunismo na Europa Oriental. Os investidores ocidentais, os empresários e os consumidores desfrutam de um aumento do nível de vida, em grande parte porque a Europa Oriental abraçou a liberdade económica. Mas enquanto muitos ocidentais aproveitaram as oportunidades económicas que a abertura económica trouxe, outros, incluindo Soros, viram uma oportunidade de exercer uma enorme influência política na região. Como as ONGs financiadas por Soros e seus aliados ocidentais no governo promovem a revolução na Europa Oriental. Estes aliados ocidentais são também outras fundações, que está sendo o foco
deste estudo. Mirel Palada, um dos milhares de jovens da Europa Oriental a receber uma bolsa da Open Society Foundations, de George Soros, disse que a única exigência é que os destinatários voltem para casa após o término dos seus estudos no exterior. Quando Padala terminou o seu ano, 97-98, no Kalamazoo College, em Michigan, ele retornou ao seu país, na Roménia, obteve seu doutorado em Sociologia e, entre outras ocupações, serviu como secretário de imprensa do ex-ministro romeno Victor Ponta. Na época, Soros me fez um favor. Ele esperava ver o favor retornado, que eu me sentiria endividado e me tornaria um dos seus seguidores. Hoje, no entanto, Palada mantém sentimentos contraditórios sobre a oportunidade que Soros lhe proporcionou. Em entrevista à DC News, ele creditou a louvável escrupulidade de Soros ao construir uma influente rede da Europa Oriental, mas argumentou que isso funciona contra os interesses nacionais da Roménia. Soros levou jovens ingênuos, mostrou-lhes os Estados Unidos, pagou por seus estudos, construiu pacientemente uma rede de pessoas que agradeceriam, que ele poderia usar quando chegasse a hora e se tornassem influentes. Graças a Deus eu não faço parte da rede de Soros, disse Palada. Eu faço parte daqueles que amam o seu país. Muitos romenos sentem o mesmo sobre Soros. Parênteses. Imaginem como se sente uma ONG aqui no Brasil ao receber dezenas, centenas ou às vezes mais de $1 milhão em apoio. Este homem e as fundações e estruturas que ele criou, desde os anos 90, promoveram o mal na Roménia. Disse o líder do Partido Social Democrata, Liviu Dragnea, em janeiro passado. O Senado do país, controlado pelo PSD, aprovou uma lei em novembro, juntando-se a uma série de governos do leste europeu que buscam refriar a influência de Soros em seus assuntos internos. A lei exige que as organizações não governamentais informem em detalhes suas fontes de receita semestralmente e retire a sua elegibilidade ao financiamento do contribuinte como serviços públicos, se eles se engajaram na defesa política nos últimos 2 anos. Os partidos da oposição e ONGs romenas acusam o PSD de usar a retórica anti-Soros como propaganda barata para se beneficiar politicamente. Embora isso represente uma preocupação legítima, as acusações são válidas. Soros estabeleceu uma rede romena de ONGs para que algum dia eles pudessem refazer o seu país à sua imagem. Parênteses. As ONGs, as fundações como a Open Society Foundations, elas são um polo de interesse que não se importa com a soberania nacional, os interesses da nação. Só que eles chocam contra um outro polo que só visa também poder, que também não está se importando com o bem da nação, com a soberania nacional. Então o que nós vemos são polos globalistas de interesseiros simplesmente chocando para dominar países e as riquezas dos países. A pegada de Soros. O ditador comunista da Roménia Nicolae Ceausescu e sua mulher Helena morreram por fuzilamento no dia de Natal de 1989. O dia em que foram enterrados, em 30 de dezembro, a primeira ONG na Roménia, o Grupo para o Diálogo Social, foi formada sobre as etapas de Bucarest International Hotel. Menos de uma semana depois, Soros fez uma visita ao grupo. Os fundadores da GDS, do Grupo para o Diálogo Social, incluíam professores renomados, filósofos, jornalistas, ativistas e, mais notavelmente, o ex-editor do jornal oficial do Partido Comunista Scienteia, da Spark, Silviu Brucan. O historiador Alex Mihai Stoenescu se refere a Brucan, um confidente do premier soviético Mikhail Gorbachev, como o cérebro por trás da revolução e da ascensão da Frente Nacional de Salvação ao poder após a queda de Ceausescu. Acho que foi o primeiro avião civil que pousou em Bucareste, disse Soros a Robert Turcescu em um programa de entrevistas na televisão romena em 2005. Logo após o desembarque, Soros dirigiu-se ao quartel-general do GDS, do Grupo de Diálogo Social, o antigo prédio da Juventude Comunista da Roménia, que o novo regime do FSN, que é o Frente Nacional de Salvação, emprestou ao grupo, onde se encontrou com Brucan e outros membros fundadores.
Apesar do seu título, no entanto, os intelectuais do GDS tinham poucas chances de estimular o diálogo social entre os operários, os cidadãos romenos. A suposta classe dominante da organização assistiu consternada em maio de 1990, quando os eleitores romenos votaram nos ex-comunistas da Frente Nacional de Salvação e em mais de 80% na primeira eleição pós-Ceausescu no país. No mês seguinte, porém, Soros lançou a sua própria ONG na Roménia, a Fundação Soros, com um orçamento inicial de quase de 1,5 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais. Até pelo menos ao final dos anos 90, permaneceu como a única ONG de doações do país. Sua missão foi desenvolver programas que proporcionassem a falta de iniciativas cívicas e alternativas educacionais do país. Nos 4 anos seguintes, a Fundação trabalhou com o Ministério da Educação romeno para introduzir livros escolares de autoria dos seus próprios membros nas escolas romenas. Olha bem, pessoas diretamente ligadas à Open Society Foundations, neste caso a Fundação Soros na Roménia, é que foram criar os livros escolares. Em meados da década de 1990, seu orçamento anual havia crescido para 10 milhões de dólares, cerca de 37 milhões de reais. E o grupo expandiu sua missão de incluir iniciativas de comunicação, cultura e saúde. Em 97 mudou seu nome para Fundação para uma Sociedade Aberta, espelhando o nome da nova Open Society Foundations baseada nos Estados Unidos. Embora os funcionários romenos da Fundação para uma Sociedade Aberta, embora os funcionários romenos da Frente, agora esqueci como é que era o nome, vamos aqui verificar, que é a Frente Nacional, não, FSD é o quê? Peço desculpa. A Fundação da Sociedade Aberta, exato. Embora os funcionários romenos da Frente para uma Sociedade Aberta tenham ganhado uma reputação de arrogância, ela conseguiu mais com um orçamento anual médio de 10 milhões de dólares a 12 milhões de dólares. Ou seja, eles estavam com orçamento em cerca de 37 milhões a 44 milhões de reais, do que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Intelectual, USAID, com 30 a 40 milhões de dólares, entre 111 a 148 milhões de reais. É muito dinheiro que os caras estavam já tendo como base para poder se movimentar dentro do país. A USAID procurou democratizar e liberalizar rapidamente o país pós-comunista. Soros, enquanto isso, entendia que antes de um jovem colarinho branco, a elite liberal pode guiar um país em direção ao tipo de sociedade aberta que ele prefere, que antes do jovem colarinho branco, a elite liberal deve existir primeiro. Além de patrocinar estudantes romenos para estudar na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, Soros fundou a Central European University em sua cidade natal, Budapeste, que atraiu estudantes de toda a Europa Oriental, incluindo a Roménia. A FSD, Fundação para uma Sociedade Aberta, também patrocinou centenas de romenos para participar de conferências sobre formação e administração sem fins lucrativos, tanto em casa como no exterior. Na virada do século, o orçamento da FSD atingiu o pico de quase 16 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de reais. A Fundação então transformou seus programas em 12 ONGs dissidentes que encontraram fontes adicionais de financiamento ocidental. Aí vem o financiamento de outras fundações para suplementar os dólares de Soros. A meta de Soros era eventualmente torná-los autossustentáveis. Suas missões e métodos, no entanto, permaneceram os mesmos. E uma nova organização guarda-chuvas, a Soros Open Network Romania, foi formada em 2000. Surge então a questão aqui também para o Brasil: quantos pensamentos são realmente nossos? E quantos são implantados por estes investidores na cabeça das pessoas através de programas que parecem ser muito bons para auxiliar os países? Da educação cívica à ação política. Então nós já estamos vendo que existe aqui um passo adiante. Primeiro existe uma educação cívica, formação da mentalidade de pessoas dentro de institutos, ONGs, dentro da sociedade civil, e essas pessoas começam, os mais promissores, a estender-se para a política, ou seja, são pessoas no qual a Open Society Foundation do George Soros investiu e começam a chegar à política. À medida que a Roménia se aproximava da adesão à União Europeia, ou a maturidade democrática aos olhos das ONGs de Soros, a rede Soros começou a se engajar em uma defesa política mais aberta.
Rosia Montana marcou o caso de maior destaque de ativismo político direto a que Soros se juntou no país. A empresa canadense de mineração de ouro Gabriel Resources fechou um acordo com o governo romeno em 2000 para minerar perto da vila de Rosia Montana, nas montanhas Apoceni da Transilvânia. No entanto, à medida que a notícia se espalhava no Ocidente, ONGs e jornalistas de esquerda invadiram a área para angariar oposição, apesar da maioria dos moradores locais apoiá-la. Por exemplo, a Fundação Charles Stewart Mott, de Flint, Michigan, despejou milhões na cruzada das ONGs, incluindo 426.800 dólares para a parceria ambiental da Roménia, através da German Marshall Fund nos Estados Unidos. Grande parte desse financiamento destinou-se à propaganda anti-mineradora dirigida a romenos que não viviam perto da Rosia Montana, que depois de passar 4 décadas sob o comunismo já via com cepticismo a propriedade privada de grandes indústrias. A jornalista ativista europeia Stephanie Roth comparou o projeto à exploração imperialista e chamou Gabriel e outra empresa de vampiros modernos. Por suas tentativas de matar seus vampiros, Roth recebeu o prémio Goldman de $125.000, cerca de $462.000, do Richard & Richard, fundo Rhoda Goldman. Enquanto isso, os mineiros da vila, que o projeto teria ajudado, viviam com cerca de $300, cerca de $1.100 por mês. Ou seja, o que nós vemos é que eles aproveitam-se de qualquer coisa para criar uma oposição e então ganharem voz e acabam por ir ganhando poder político com essa oposição. Simplesmente eles polarizam ações. E o que vemos é que ainda recebem prémios de investimento por estarem a fazer essa oposição, como aqui esta Roth, que recebeu $125.000, cerca de $462.000, quando as pessoas que iriam beneficiar com essa mineradora recebiam $300 por mês, cerca de $1.100. Então vemos que existe aqui todo um interesse de polarizações de vários lados. Não é? Toda a gente quer sugar, vampirizar e o povo é que fica no meio. Mas as ONGs ofereceram alternativas ecologicamente amigáveis à mineração de Gabriel para ajudar os aldeões, como um ativista estrangeiro disse via e-mail, porque qualquer ONG deveria apresentar projetos alternativos. E esse não é o trabalho da sociedade civil. Nós não somos uma organização humanitária, mas uma ONG ambientalista militante. Se toda a comunidade é a favor do projeto, nós simplesmente a colocamos na lista dos nossos inimigos. Em junho de 2006, Soros prometeu que a Open Society Foundation usaria todos os meios legais e cívicos para parar a mina e passou a apoiar as ONGs anti-mineradoras em milhões de dólares. Isso rendeu a Soros alguma simpatia de muitos, tanto na direita pós-nacionalização romena, quanto na esquerda ambientalista, porque a mídia noticiou amplamente que o Soros, desprovido de egoísmo e consciência ambiental, possuía ações da Gabriel. A Newmont Mining, da propriedade de Soros, tinha cerca de 1/5 da empresa. Ora bem, ele estava ganhando dinheiro dos dois lados. Ele era dono da própria mineradora, que as ONGs que ele estava investido eram contra. E embora quaisquer ganhos que Soros recebeu provavelmente tivessem sido insignificantes para ele, os romanos empobrecidos tinham poucos pontos de comparação dos quais se extrair. Além disso, para Soros, o dinheiro sempre foi um mero meio para fins políticos. Enquanto isso, muitos dos colegas e aliados romenos de Soros ganharam influência preeminente dentro do governo romeno, especialmente após as eleições de 2004. Sandra Pralong deixou seu cargo como diretora de comunicação da Newsweek em 1990 para organizar e liderar a Fundação Soros Romena, tornando-se seu primeiro diretor executivo. Em 1999, enquanto trabalhava como consultora para o presidente romeno Emil Constantinescu, ela publicou seu primeiro livro, uma homenagem ao mentor de Soros, habilmente intitulado A Sociedade Aberta de Popper depois de 50 anos, a relevância contínua de Karl Popper. O primeiro presidente da GDS, Alin Teodorescu, também atuou como presidente do Conselho da Fundação Soros na Roménia de 1990 a 96. Mais tarde, ele se tornou chefe de gabinete do primeiro-ministro romeno, Adrian Nastase, de 2000 a 2004, e mais tarde ganhou um assento no Parlamento romeno em 2004. Ou seja, já conseguiram entrar dentro da política.
Renato Weber liderou o Conselho de 2 períodos, entre 98 e 2007, e assumiu um papel especialmente ativo no ativismo de Rosia Montana. Quando o presidente da NGO Friendly Traian Basescu ganhou em 2004, Weber serviu como seu conselheiro constitucional e legislativo. Em novembro de 2007, com a entrada do país na União Europeia, ele ganhou uma cadeira no Parlamento Europeu que ocupa hoje. Reparem bem a ascensão do investimento da Open Society Foundations, que conseguiu colocar uma pessoa dentro do Parlamento Europeu através de polarizações ideológicas, tribalismos opinativos. Reparem bem como é que a coisa é feita. A grande recessão. Ao longo da carreira de Soros, ele demonstrou um medo quase esquizofrénico do extremismo político, embora quase exclusivamente do extremismo da direita. Depois que a Roménia entrou na União Europeia, Soros viu sua visão para o país em grande parte realizada. Mas quando a crise económica de 2008 atingiu o país, o PIB da Roménia, que havia crescido mais rapidamente na Europa, caiu 20%. Depois de uma série de partidos nativistas, começou a fazer barulho. Embora eles fracassassem amplamente na votação, Soros temia que o populismo pudesse desfazer suas quase 2 décadas de investimento. Por isso ele gastou outros 100 milhões de dólares, cerca de 370 milhões de reais, em ONGs na região, justificando-as ao Financial Times como necessárias para combater a perturbadora ascensão da extrema-direita chauvinista e xenofóbica. Ele também pediu à União Europeia que apoie não apenas os estados de bem-estar de seus países, mas que faça o mesmo com os países que não fazem parte da União Europeia, como a Ucrânia. No período de crise, o impossível se torna possível, disse ele à Newsweek no início de 2012. A União Europeia poderia recuperar seu brilho. Ele insistiu que a chave para evitar o desastre seria não deixar que as crises fossem desperdiçadas. Apesar da sua generosa doação regional no início da crise, Soros reduziu o seu financiamento direto do FSD e outras ONGs romenas a partir de 2012. Ele disse que agora somos membros da União Europeia. Gabriel Petrescu, chefe da Fundação de Serendino na Roménia, um spin-off da FSD, disse à Foreign Policy. Ele cumpriu sua missão de abrir esses países. Em 2013, Petrescu, então diretor executivo da FSD, disse que Soros planejava financiar sua organização romena diretamente até 2014, após o que receberia apenas fundos da Open Society Foundations com base em projetos. Além do financiamento direto da Open Society Foundations, no entanto, Soros deu milhões às ONGs romenas indiretamente por meio do Fundo para a Sociedade Civil na Europa Central e Oriental. E aqui é quando fica ainda mais difícil nós conseguirmos rastrear quais são as instituições que são financiadas pela Open Society Foundations, porque o financiamento já começa a acontecer indiretamente através de outras instituições. Em 2001, o Open Society Institute, juntamente com 5 outras filantropias liberais, a saber o Rockefeller Brothers Fund, a Atlantic Philanthropies, a Ford Foundation e anteriormente mencionada Charles Stewart Mott Foundation e German Marshall Fund dos Estados Unidos, criaram CEE para canalizar fundos para ONGs da Europa Central e Oriental. Além das 12 ONGs que originalmente formaram a SON, dezenas de ONGs romenas surgiram delas, buscando transformar a cultura cristã conservadora e ortodoxa da Roménia, promovendo valores socialmente liberais. Roxana Martin, uma ativista LGBT, que recebeu uma doação de Soros para estudar na Escócia nos anos 90, disse à Foreign Policy: "Isso mudou a minha visão. Ora bem, isso mudou a minha visão sobre o ensino e a sociedade e a porcaria. E foi a primeira vez que saí da Roménia." Ela acrescentou: "Todo mundo que estava em tal concessão diz: ah, sim, eu me lembro da minha concessão de Soros, minha viagem a Soros." Soros poderia reduzir seu envolvimento direto na Roménia porque deixou em seu rastro um exército leal de gratos soldados da sociedade civil. Por que essa oposição ferrenha do PSD, que era o partido que estava no poder na Roménia? Faz sentido que os estrangeiros possam se ressentir dos seus compatriotas que receberam oportunidades americanas que eles próprios perderam. Ou até mesmo se ressentem da intromissão de um bilionário estrangeiro em sua política, atacando seus valores tradicionais.
Mas porque o PSD, como muitos outros partidos políticos do leste europeu, sente a necessidade de castigar Soros, suas ONGs e seus aliados por serem pura maldade. Uma provável explicação é que o partido vê mais em jogo do que simplesmente má publicidade através de meios de comunicação amigáveis a Soros como o Vice News Romania. Nos Estados Unidos, como nas democracias mais experientes, os protestos populares só servem a um propósito se os manifestantes se lembrarem da sua causa no próximo ciclo eleitoral, ou pelo menos convencerem os funcionários eleitos de que se lembrarão. Se o público estiver genuinamente furioso com o seu governo, uma mudança pacífica de poder ocorrerá através das urnas. Veja o movimento Tea Party em 2010 nos Estados Unidos. Os eventos de 1989, no entanto, gravaram na mitologia nacional da Roménia o conceito de protestos populares de rua como um meio de derrubar um governo corrupto. Temos essa tradição na Roménia de movimentos de massa, disse o cientista político e comentarista Cristian Pirvulescu ao New York Times, durante manifestações recentes de combate à corrupção. Isso não foi apenas um movimento contra a corrupção, é uma luta em defesa da democracia. Tal cultura fornece um terreno fértil para a visão de mundo de Soros. Se a democracia não funciona como deveria, ou seja, se os eleitores não votam no caminho certo que George Soros quer, a democracia está em crise. Aliás, Pirvulescu liderou a ONG romena Asociația Pro-Democrația em 1999 até 2013. A APD formada no início dos anos 90 com a ajuda do Instituto Nacional Democrático, que se afiliou livremente ao Partido Democrata Americano. Depois que a SON se formou em 2000, a APD entrou na rede Soros e permaneceu como uma das suas organizações mais proeminentes, ou seja, começa a se formar uma rede complexa de instituições financiadas pela Open Society Foundations. E lembrando que nós estamos aqui focando apenas em uma fundação. Soros, catalisador de mudança de regime. Minhas fundações, diz Soros em seu livro The Bubble of American Supremacy, que é a bolha da supremacia americana, de 2004, contribuíram para a mudança do regime democrático da Eslováquia em 1998, na Croácia em 1999 e na Iugoslávia em 2000. Ao longo da década de 1990, o governo Clinton trabalhou de mãos dadas com Soros para moldar a política do leste europeu. Eu diria que a política de Soros não é idêntica à política externa do governo dos Estados Unidos, mas é compatível com ela, disse o vice-secretário de Estado Strop Talbot à New Yorker em 1995. Talbot serviu como embaixador não oficial do presidente Bill Clinton para a Rússia e os novos Estados independentes, fazendo com que o Business Week o chamasse de czar da política russa. De acordo com o Talbot, é como trabalhar com uma entidade amigável e independente, se não um governo. Tentamos sincronizar nossa abordagem aos antigos países comunistas, como com a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha e com George Soros. Em países com pouco capital acumulado, corrupção profunda e um Estado de Direito instável, tornou-se clichê entre muitos dos politicamente conscientes na Europa Oriental que laços mais próximos com os Estados Unidos e a União Europeia resolveriam seus problemas económicos. E é exatamente isso que estão vendendo aqui no Brasil, essa ideia. Muitos acreditavam que aquecer aos desejos da OTAN levaria a um coçar de costas mútuo. Assim, muitos romenos comuns expressaram desapontamento genuíno pelo facto dos Estados Unidos não terem pavimentado suas estradas depois que a Roménia contribuiu com a mão de obra para a invasão do Iraque, liderada pelos americanos. Essa falta de responsabilidade nacional também deu a muitos idealistas de esquerda, como Soros, uma janela para emprestar seu peso a candidatos favoráveis da União Europeia, partidos políticos e movimentos. Soros se gabou para a Connie Bruck, da New Yorker de 1995, que, por causa da sua incrível riqueza e influência, até mesmo o presidente corrupto da Roménia, Ion Iliescu, de repente ficou muito interessado em me ver. Mas Soros estava-se esquecendo com a Sérvia em 2000. Estava-se aquecendo com a Sérvia em 2000. A primeira década do século XXI testemunharia mais 3 revoluções consecutivas e não violetas no antigo Bloco Oriental. Revoluções que o Ocidente viria a conhecer como revoluções de cor, por causa das flores coloridas, que os revolucionários usaram como símbolos. Em 2013, protestos em grande escala na Geórgia, que ficaram conhecidos como a Revolução das Rosas, levaram à renúncia do presidente democraticamente eleito Eduard Shevardnadze.
Mikhail Saakashvili assumiu após a renúncia de Shevardnadze, recebeu treinamento do embaixador americano Richard Miles, que também foi embaixador na Sérvia em 2000. O OSI de Soros também apoiou abertamente Saakashvili e até mesmo pagou aos ativistas estudantis da Geórgia que viajassem para a Sérvia para aprender como os veteranos de derrubar de maneira não violenta um governo democraticamente eleito, uma peregrinação que o próprio Saakashvili fez um ano antes da sua sucessão ao poder. Jan Trainor, do The Guardian, observou: no centro de Belgrado há um escritório sombrio composto por jovens alfabetizados em computação que se chama de Centro de Resistência Não Violenta. Se você quiser saber como vencer um regime com controle à mídia de massa, os juízes, os tribunais, o aparato de segurança e os postos de votação, os jovens ativistas de Belgrado são contratados. Depois de ganhar o poder, Saakashvili premiou Alexander Lomaia, ex-diretor executivo de Soros, da Fundação Sociedade Aberta da Geórgia, em seu gabinete. No ano seguinte, a história se repetiu, desta vez na Revolução Laranja da Ucrânia. Negócios estrangeiros relataram que a Ucrânia havia se beneficiado de mais de uma década de desenvolvimento da sociedade civil, boa parte alimentada pelo apoio de doadores dos Estados Unidos, governos europeus, o National Endowment for Democracy e filantropos privados como George Soros. A ala ucraniana de Soros, a Fundação International do Renascimento, informou em outubro de 2004 que doou 1,2 milhões de dólares, cerca de 4,5 milhões de reais para ONGs ucranianas para projetos relacionados a eleições. Esses projetos pagaram dividendos durante o segundo turno das eleições presidenciais da Ucrânia em 2004, que opôs o russófilo Viktor Yanukovych contra o orientado pelo Ocidente Viktor Yushchenko. Quando os resultados mostraram uma ligeira vantagem para Yanukovych, contrariamente às pesquisas de opinião financiadas em grande parte por Soros e seus aliados ocidentais, centenas de milhares de jovens adultos organizaram protestos e greves com a bênção da campanha de Yushchenko. A Suprema Corte da Ucrânia ordenou uma nova votação que Yushchenko venceu. Escrevendo no Washington Post, o professor de ciência política da Stanford, Mitchell McFaul, que o presidente Barack Obama nomeou depois de embaixador na Rússia, defendeu a interferência governamental e não governamental americana na eleição da Ucrânia. Os americanos se intrometeram nos assuntos internos da Ucrânia? Sim. Os agentes de influência americanos preferiram uma linguagem diferente para descrever suas atividades. Assistência democrática, promoção da democracia, apoio da sociedade civil, etc. Mas seu trabalho, embora rotulado, procura influenciar a mudança política na Ucrânia. No período que antecedeu as eleições presidenciais da Ucrânia, estas organizações concentraram seus recursos na criação de condições para eleições livres e justas. No entanto, a maioria destes grupos acreditava que uma eleição livre e justa significaria vitória para Viktor Yushchenko, e eles estavam certos. Menos de 3 meses depois, a coalizão de Democracia e Sociedade Civil, uma ONG financiada pela NDI no Quirguistão, ajudou a lançar a Revolução das Tulipas, que, como a Revolução das Rosas e da Laranja, derrubou um presidente democraticamente eleito, paralisando a sociedade através de demonstrações em massa. O chefe do CDCS, Edil Baisalov, chamou seu período como observador eleitoral no outono anterior na Ucrânia de uma experiência muito formidável, dizendo ao Wall Street Journal: "Eu vi quais poderiam ser os resultados do nosso trabalho." O Open Society Institute de Soros forneceu fundos para o principal jornal da oposição do Quirguistão, o MSN, liderado pelo diretor do projeto American Freedom House, Mike Stone. O graduado da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, Paik Tien Po, identificou 4 critérios para a Color Revolutions. O líder incumbente deve ser muito impopular e enfrentar o síndrome do pato manco. As forças anti-regime devem ser reforçadas pela mídia de massa e influências estrangeiras. A revolução deve ser não ideológica e defender causas platitudinais como liberdade, democracia e desenvolvimento económico. O governo corrupto deve ser percebido como apoiado por um Estado estrangeiro que o povo não quer, reforçando assim as forças anti-regime. No caso da Roménia, o primeiro critério de Po repousa em terreno instável.
Desde o Iliescu, mencionado anteriormente, os presidentes da Roménia têm desfrutado do apoio do Ocidente. No entanto, as ONGs atacaram cada vez mais o parlamento liderado pelo PSD, com as mesmas táticas que os aliados apoiados por Soros na Geórgia e na Ucrânia atacaram os seus chefes de Estado antes de derrubá-los. Com a extensa rede de Soros e seus repatriados romenos com a educação ocidental e bem financiados na mídia e na política do país, o segundo e terceiro critérios de Poe aplicam-se plenamente. No quarto critério, a esquerda romena tentou cada vez mais vincular o PSD à Rússia, agarrando, entre outras coisas, o apoio do PSD ao casamento tradicional. Poe notou que o Uzbequistão, o Cazaquistão e o Tadjiquistão evitavam as revoluções coloridas, ao impedir o financiamento externo para a mídia e a política. O Uzbequistão chegou a proibir todas as ONGs estrangeiras como a Freedom House. Com a recente história de manifestações em massa sobrepujando a democracia, não é de admirar que o PSD da Roménia possa olhar para meios duros, mas necessários, para evitar se tornar o próximo ponto do cinturão de Soros. Mas apesar das tentativas de Soros de trazer maior transparência, democracia e liberalismo à Geórgia, Ucrânia e Quirguistão, mais corrupção, pobreza, maior conflito étnico e guerra civil seguiram suas revoluções de cor. Os eleitores georgianos em 2012 dizimaram o partido de Saakashvili, depois que surgiram fitas de guardas prisionais sodomizando prisioneiros com cabos de vassoura, supostamente com o conhecimento do seu partido governante. Saakashvili deixou a Geórgia para a Ucrânia em 2015 e desistiu da sua cidadania para se tornar governador da Odessa. Hoje ele enfrenta acusações criminais em ambos os países. Na Ucrânia, Yanukovych tornou-se primeiro-ministro em 2006 e ganhou a presidência novamente em 2010, desfazendo completamente os resultados da Revolução Laranja. Yushchenko ganhou apenas 5% dos votos. Os ucranianos comemoraram o 10º aniversário da Revolução Laranja com uma reconstituição, desta vez violenta. O parlamento ucraniano eventualmente forçou o corrupto Yanukovych a sair e uma guerra racial ucraniano-russa se seguiu junto com a anexação da Crimeia pela Rússia. Enquanto isso, no Quirguistão, a corrupção, o clientelismo e a estagnação económica acompanharam o governo do benfeitor da Revolução Tulipa, Kurmanbek Bakiyev. Bakiyev teve que fugir para Belarus quando o seu povo encenou outra revolta, desta vez violenta. É sempre mais fácil mobilizar o público contra algo do que para algo. Olhem bem esta frase. É sempre mais fácil mobilizar o público contra algo do que para algo, disse Soros, claramente por experiência. Mas com a revolução, a meta de mobilizar o público contra o governo é tudo o que precisamos. Antes de continuar, permitam-me verificar aqui apenas se a música está continuando. Deixem-me colocar o ciclo, que é para nós termos sempre aqui uma música acompanhando o nosso trabalho, que é legal. E vamos em frente. Como ONGs afiliadas a Soros ameaçam a democracia na Roménia? Como 60 mil manifestantes bem organizados em um país de 20 milhões conseguiram forçar o governo da Roménia a renunciar. Reparem que é uma minoria sobrepujando a sua vontade à maioria. Tudo começou com um incêndio coletivo a ex-boato da Bucareste, que virou fábrica, tinha capacidade legal para 80 pessoas. Mas em 30 de outubro de 2015, mais de 400 pessoas, a maioria na adolescência e 20 anos, lutaram o prédio centenário, enquanto a banda de heavy metal Goodbye to Gravity lançou Mantras of War, seu primeiro álbum para a subsidiária romena da Universal Music. Às 22 horas a banda subiu ao palco e com 2 tiros de pirotecnia abriu o seu primeiro single, The Day We Die. É irónico, não é? O dia em que nós morremos. Uma menina na plateia que se recusou a dar o seu nome porque seus pais não sabiam que ela estava lá, disse ao site de notícias Magyar Nemzet que por volta das 10h30 da noite ela se sentiu mal e pediu ao namorado para levá-la para sair algum... Desculpem, é a tradução. Pediu ao namorado para levá-la para fora para ela pegar algum ar. Enquanto se dirigiam para a única saída do clube, mais 2 disparos maiores de fogos de artifício foram espalhados pelo palco. Isso não fazia parte do show, brincou o vocalista Andrei Galut, como um pilar com espuma acústica iluminado por faíscas que caíram longe demais.
Ele calmamente pediu um extintor de incêndio, mas ninguém teve tempo de encontrar um. Em poucos segundos, o fogo subiu até ao topo do poste. O pânico se espalhou quando o teto explodiu em um abismo de chamas, derrubando destroços em chamas sobre os participantes, enquanto eles atropelavam-se uns aos outros para escapar. Quando a multidão forçou a abertura das portas duplas do clube, a rajada de oxigênio produziu uma explosão que elevou a temperatura do fogo a mais de 1000 graus. Dentro de 1 minuto e 19 segundos, o fogo havia engolido toda a pista de dança. Monóxido de carbono e cianeto enchendo rapidamente o clube, matando muitos em minutos antes de terem a chance de chegar à porta. A garota que estava com dor de barriga e seu namorado, enquanto isso, esperaram do lado de fora da entrada que seus 2 amigos saíssem. Eu fui a mais sortuda de lá, disse ela ao jornal. As pessoas mal caminhavam. Um deles nos disse que na saída havia uma pilha de corpos de cerca de 1 metro de altura que ele precisava superar. Um dos seus amigos teve queimaduras em 70% do seu corpo. O outro nunca conseguiu sair. No final, 64 morreram, incluindo 4 dos 5 membros do Goodbye to Gravity da banda e a sua única noiva sobrevivente. Nos dias que se seguiram, o luto se transformou em indignação em relação ao escritório do prefeito do setor 4 de Bucareste, pois muitos acreditavam que os subornos haviam permitido que os proprietários do clube operassem sobre a capacidade e ignorassem os códigos de segurança. Mas o cantor Andy Ionescu disse à Digi24, uma importante emissora de televisão romena, que acreditava que se as autoridades realizassem sérias inspeções, todos os clubes da Roménia seriam fechados. Bianca Boitan-Rousseau, gerente das relações públicas de uma banda de rock alternativo, atribuiu isso ao facto de todos os clubes em Bucareste haviam sido convertidos de antigas fábricas. Em 3 de novembro, no entanto, dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas exigindo não apenas a renúncia do prefeito, mas também a do primeiro-ministro Victor Ponta e todo o seu gabinete para o que eles viam como a cultura de suborno entrincheirada no país. Muitos acenaram a bandeira nacional como um buraco no centro, reminiscência na Revolução de 1989, quando os manifestantes cortaram o emblema comunista. A corrupção mata tornou-se seu grito de guerra, quando os manifestantes em várias cidades culparam os políticos pelas mortes trágicas. Um manifestante realizou um sinal com o primeiro-ministro, o prefeito do setor 4, o ministro do interior e o patriarca ortodoxo romeno em chamas, com a mensagem "Vocês todos deveriam ter queimado". No dia 4 de novembro, o primeiro-ministro Ponta cedeu às suas demandas, juntamente com todo o gabinete. "Espero que a minha renúncia satisfaça aqueles que protestaram", disse ele, acrescentando que é impossível governar positivamente em um clima de instabilidade política. "Não estou-me referindo a ninguém em particular. Pela minha experiência, aqueles que apontam politicamente no sofrimento das pessoas, mais cedo ou mais tarde pagarão um alto preço." Seu oponente, Klaus Ioannis, por sua vez, deu uma volta de vitória. "Minha eleição foi o primeiro grande passo para esse tipo de política nova, limpa e transparente que você queria", disse ele aos telespectadores durante uma coletiva de imprensa televisionada. As pessoas precisavam morrer para que essa renúncia acontecesse. Mas 2 dias depois, a primeira pesquisa depois da tragédia mostrou uma forte desconexão entre a população romena e os que protestavam nas ruas. Apenas 7% dos entrevistados disseram que responsabilizaram o governo pela tragédia, o mesmo percentual que culpou os membros falecidos da banda. Além disso, apenas 12% culpam a classe política em geral. 69% até avaliaram a resposta do governo à tragédia favoravelmente. Um mês depois, uma empresa de pesquisa diferente encontrou um resultado semelhante, com apenas 14,8% culpando o governo central. Esta pesquisa incluiu a opção de culpar a empresa de fogos de artifício, mas essa inclusão parecia levar mais culpa do gabinete do prefeito do que do governo central. De alguma forma, em um país de 20 milhões de pessoas, menos de 60 mil manifestantes, com a simpatia de menos de 15% da população, conseguiram forçar o governo a se render. Quem estava por trás disso? Como a rede de ONGs da Open Society Foundation tenta influenciar a política na Europa Oriental. O bilionário liberal George Soros tem um plano para espalhar seu tipo de democracia nos países da Europa Oriental. Mas isso é realmente democrático? O presidente do país liga e você nem atende? Um conhecido perguntou a Mónica McAvey por telefone no dia de Natal de 2004. Um número desconhecido tinha assediado seu celular enquanto ela tentava passar bons momentos com seus pais e filho. Mas ela não tinha ideia de que poderia ser o presidente eleito da Roménia, Traian Basescu.
ou porque ele estava ligando para ela. Ele tinha conhecimento da advocacia legal que ela havia feito no Parlamento. O presidente recém-eleito devia ter obtido o seu número através disso. Quando Basescu ligou para ela novamente, ele perguntou se ela seria sua ministra da Justiça. Atordoada, ela precisava de tempo para pensar sobre isso e perguntou se poderia ligar de volta a qualquer momento. O ministro da Justiça pode ligar para o presidente a qualquer momento, assegurou ele. A mãe de McAvey pediu que ela recusasse educadamente a oferta. Ela já havia passado muito tempo longe da sua família. De facto, naquele momento, a maioria das suas coisas estavam em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, onde ela estava trabalhando na reforma da justiça com o Conselho da Europa. McAvey também serviu como presidente de uma organização sem fins lucrativos na Roménia, outra coisa que ela teria de desistir se entrasse no governo. Ela precisava discutir isso com outra pessoa antes de decidir. McAvey se formou em quarto lugar no país em 1982 na Faculdade de Direito da Universidade de Bucareste. Ela então trabalhou como promotora durante a pós-queda do regime comunista da Roménia, liderada por Nicolae Ceausescu. Depois que a cortina de ferro caiu, ela se tornou uma das muitas jovens profissionais do leste europeu que se beneficiaram da filantropia americana, financiada em grande parte pelo bilionário nascido na Hungria, George Soros, visando o desenvolvimento da democracia na região. Em fundações políticas e públicas, a máscara do pluralismo, o cientista político Johan Roelofs identifica o treinamento de liderança como uma das principais maneiras pelas quais as ONGs ocidentais, junto com centenas de milhões de dólares, forneceram assistência técnica para a Europa Oriental pós-comunista. Ela lista a National Forum Foundation, a Pew Economic Fellows Program e as Eisenhower Exchange Fellowships como 3 exemplos de instituições que educaram futuras elites nos anos 90 e as introduziram em redes internacionais. Em 1992, McAvey recebeu uma bolsa integral da Universidade Central Europeia de Soros, em Budapeste, Hungria, que ele havia criado um ano antes para fornecer uma plataforma para difundir sua ideologia. Ela se formou 2 anos depois com um Master of Law. Mais tarde ela se juntaria ao Conselho de Administração da CEL. Depois de se formar no CEL, McAvey foi consultora de várias ONGs, incluindo a Open Society Institute de Soros, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Defesa dos Direitos Humanos financiada por Soros na Roménia, de Helsinki Committee e o Centro Europeu dos Direitos dos Ciganos. O blogueiro do ERRC, Adam Weiss, resume a conexão de Soros com o último em seu relato em uma época em que o filantropo fez uma visita à organização. Impressionar o Sr. Soros é importante. Suas fundações Open Society ajudaram a nos instalar e continuar nos apoiando. Imagino que todos tenham sido avisados com meses de antecedência. Meus colegas mais confusos provavelmente limparam suas mesas. Algumas pessoas certamente passaram alguns minutos extras, escolhendo suas roupas naquela manhã. Em uma entrevista de 1995, Soros deu 2 razões simples para o seu financiamento maciço de fundações na Europa Oriental. Eu me preocupo com os princípios da sociedade aberta e posso pagar por isso. Eu reconheço que não sou um homem da organização, disse ele, mas eu mantenho o direito de formular estratégia. A estratégia de Soros permanece a mesma desde 1984, quando ele estabeleceu a primeira fundação da Europa Oriental em sua Hungria natal. Localizar pessoas que compartilham sua visão de uma sociedade aberta e fornecer-lhes os meios para difundi-la. Perguntando sobre o que exatamente suas fundações fazem, ele respondeu: é impossível dizer. Em cada país, identifiquem um grupo de pessoas, algumas personalidades de destaque, outras menos conhecidas, que compartilharam minha crença em uma sociedade aberta e confiei-lhes a tarefa de estabelecer as prioridades. Quando perguntado sobre como ele define sociedade aberta, Soros disse que o filósofo Karl Popper lhe ensinou que conceitos não deveriam ser definidos, eles devem ser explicados. Em sua filosofia, a sociedade aberta é fundamentada em compreensão imperfeita. Ninguém está de posse da verdade última. O envolvimento de ONGs e o trabalho voltado para a reforma de McAvey atraíram a atenção do Ocidente, o que levou a oportunidades de palestras sobre o sistema legal romeno. Em 1996, ela criticou as leis do seu país para o Subcomitê de Direitos Humanos de Bruxelas, por fornecer ampla imunidade aos titulares de cargos e funcionários do governo. Ela argumentou que a falta de investigação criminal de membros do governo e do parlamento leva à desconfiança da população no sistema político e judicial.
Em 1997, ela recebeu uma bolsa Eisenhower Exchange destinada a homens e mulheres em meio de carreira de realizações extraordinárias que devem assumir posições de influência nacional depois que Manuela Stefanescu, fellow da Eisenhower, que trabalhou para a APA-Dors da Chechênia, a indicou. Depois de completar a bolsa, McAvey se demitiu da sua posição como promotora. Em sua carta de renúncia, ela citou diferenças na compreensão do papel do Ministério Público em uma sociedade democrática. Ela logo passou a trabalhar em tempo integral para a APA-Dor Chechênia, co-dirigida pelo presidente da Open Society Institute, Renat Weber. Weber viria a se tornar o presidente mais antigo do Conselho Românico de Soros. McAvey, enquanto isso, assumiu a APA-Dor Chechênia como presidente em 2001. Agora, diante do seu maior desafio de carreira, mas também a maior oportunidade da sua vida, ela decidiu ligar para Stefanescu em busca de conselhos. Não vá, sua amiga insistiu. O trabalho da sociedade civil era responsabilizar o governo, não se juntar a ele. Atravessar seria como traição. Não convencida, McAvey ligou para outra presidente da ONG financiadas por Soros e sua amiga mais próxima, Alina Mungiu-Pipidi. Mungiu-Pipidi, que faz parte do Conselho Consultivo Europeu da Open Society Foundations, seria um candidato sólido para o Ideologue-in-Chief da Sociedade Soros na Roménia. Uma cientista política, ela tem sido amplamente publicada em inglês, francês e romeno e lecionou frequentemente em universidades da Ivy League sobre a transição da Europa Oriental para uma economia de mercado. Ela contribuiu desde cedo para a revista 22, a publicação do Grupo para o Diálogo Social, com quem George Soros se encontrou menos de 2 semanas após a execução de Ceausescu. Em 1996, ela fundou o principal centro de estudos da Roménia, a Sociedade Académica da Roménia, que recebeu centenas de milhares de dólares em doações somente na última década do Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, fundado e financiado por Soros. Mungiu-Pipidi também experimentou a dramaturgia. Seu maior sucesso, The Evangelists, apresentou uma versão pornográfica e balcanizada da história de Jesus. Um apóstolo Paulo altamente misógino dita os evangelhos a um filósofo e seus alunos, 4 dos quais são chamados de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na última ceia, Paulo envenena os estudantes e, quando Jesus se opõe, Paulo também o mata. Depois de ressuscitar dos mortos, Jesus então olha para uma das suas namoradas e diz: "Hoje você estará comigo no paraíso." Depois que a maioria da sociedade romena e a imprensa criticaram fortemente a peça, mas de forma civilizada, Mungiu-Pipidi revelou suas verdadeiras intenções por trás dela. Ela disse ao jornal francês de Le Monde: "Eu estava esperando uma reação violenta, mas preferiria que minha peça não revelasse o primitivismo da nossa sociedade. Vivemos em uma sociedade hipócrita, como nos tempos do ditador Ceausescu. Naquela época éramos todos comunistas, hoje somos todos ortodoxos. Nosso showboat, o cristianismo, esconde um incrível atraso." Quando McAvey lhe pediu conselhos sobre o Ministério da Justiça, ao contrário de Stefanescu, Mungiu-Pipidi interrompeu-a no meio da sentença e disse-lhe francamente que aceitasse a oferta. Se ela não aceitasse, faria a rede da sociedade civil parecer covarde. "Você vai", insistiu Mungiu-Pipidi. Ou seja, era uma oportunidade de colocarem os pés diretamente no poder. A coalizão Truth and Justice de Basescu lembrou muitos da Revolução Laranja da Ucrânia que estava acontecendo na época. A maioria dos observadores ocidentais e ONGs viam sua vitória como o triunfo da reforma ocidental sobre a corrupção pós-comunista. Na National Review, o ex-desertor romeno para os Estados Unidos Ion Mihai Pacepa elogiou a Revolução Laranja da Ucrânia e afirmou que por causa disso os ucranianos estavam finalmente livres. Com a eleição de Basescu, Pacepa disse que a Roménia, pela primeira vez em 60 anos, tem um governo sem comunistas. Ninguém pode culpar a alegria pela eleição de Basescu, tanto na Roménia quanto internacionalmente. Ele havia se candidatado a uma campanha populista anticorrupção, pró-OTAN e pró-Estados Unidos. Sua oposição, os social-democratas, ajudaram a levar a Roménia à OTAN, mas ainda tinham o fedor da Frente de Salvação Nacional, de Iliescu. Basescu era um estranho e procurava pessoas de fora para cercá-lo.
A rede de ONGs que Soros e outros filantropos americanos haviam financiado oferecia um ótimo grupo para escolher candidatos. A maioria deles era treinada no Ocidente, ligada ao Ocidente e, acima de tudo, não havia sido corrompida por políticas externas ainda. O bilionário liberal George Soros tem um plano para espalhar seu tipo de democracia para os países da Europa Oriental. Mas isso é realmente democrático? Permitam-me beber água. A campanha de George Soros para promover sua visão da democracia da sociedade aberta acelerou em meados do ano 2000. O investimento dos filantropos ocidentais do desenvolvimento democrático da Europa Oriental começou a valer em meados do ano 2000. Embora o bilionário de esquerda George Soros tenha perdido cerca de 27 milhões de dólares, o que representa mais de 70 milhões de reais, em sua tentativa de derrubar o presidente George W. Bush, encontrou maior sucesso no antigo Bloco Oriental. Candidatos favoráveis a Soros ganharam eleições e suas ONGs bem oleadas ajudaram a derrubar opositores a ativismo político. Enquanto isso, as ONGs de Soros e os ativistas da sociedade aberta estavam prontos para preencher essas vagas nos governos da Europa Oriental. O ex-ativista da ONG Monica McAvey, graduada pela Central European University, fornece um excelente exemplo de como os ativistas alinhados a Soros assumiram o poder na Europa Oriental. Em 2004, o presidente romeno Traian Băsescu escolheu McAvey para servir como ministro da Justiça do seu governo. Ele também escolheu o presidente do Conselho da Fundação de Soros, Renato Weber, para servir como conselheiro constitucional e legislativo. McAvey e Weber estavam tão bem conectados uns com os outros, através de ONGs Soros relacionados, que eles até montaram juntos para o seu primeiro dia de trabalho na capital romena. Corrupção e a União Europeia. Para o novo governo romeno, a preparação para entrar na União Europeia provou ser o desafio mais urgente. As Open Society Foundations de Soros desempenharam um papel fundamental em trazer os Estados pós-soviéticos para a União Europeia. A Open Society Foundations delegou-se a tarefa de ajudar os países candidatos e a União Europeia a avaliar a prontidão para a adesão, publicando relatórios em áreas de governo e culturas que consideravam problemáticas. Em julho de 2002, a revista romena Dilema nomeou uma das suas edições semanais Confiança na Justiça, publicando pesquisas da Fundação Soros, entre outras, que afirmavam que 90% dos romenos acreditavam que a corrupção aumentou ou permaneceu a mesma desde a eleição anterior. Isso ajudou a estimular o partido do governo a criar um escritório nacional anticorrupção. O fundador do Dilema, Andrei Pleso, era um filósofo ligado a Soros, mais tarde conselheiro do presidente Băsescu. Pleso ajudou a organizar o Grupo para o Diálogo Social, que vimos atrás. Em 1990, Soros reuniu com a GDS através do contacto húngaro-romeno Salat Lavent e apresentou uma oferta que eles não podiam recusar. Ele presenteia ao grupo $1 milhão para construir uma rede de ONGs favorável na Roménia. Mas não percebendo a importância dos recursos para o sucesso das ideias, escreveu outro fundador da GDS, o grupo recusou a oferta para manter uma aura de independência. Um dos seus membros do ranking, Alin Teodorescu, no entanto permaneceu em contacto com Soros e o ajudou a fundar sua Fundação Soros no final daquele ano. Teodorescu chegou a ser o primeiro presidente da fundação. Pleso mais tarde se juntou a Weber e Levente no conselho do governo da Fundação de Soros. Os relatórios de 2002 da Comissão da União Europeia, que saiu 4 meses depois da questão do dilema, identificou a corrupção como o principal problema que impedia a organização de admitir a Roménia na União Europeia. O relatório observou que os observadores independentes concluíram que não houve nenhuma redução perceptível da corrupção durante o período do relatório. Ela apontou apenas 343 pessoas condenadas por corrupção em 2001, menos do que em 1999. Esses observadores supostamente independentes não pareciam considerar que houve menos corrupção em 2001 do que em 1999. Em 2004, para mostrar que estava progredindo, o governo romeno diminuiu o limite financeiro para a investigação do excerto. O relatório da Comissão Europeia, que no ano passado elogiou o esforço, mas argumentou que provavelmente levaria a ANP a se concentrar em pequenos crimes, observando que até agora só levou a 86 sentenças de prisão, a maioria delas menores.
A ANP deve garantir que permaneça focada em seu mandato principal de investigar a corrupção de alto nível. Repreendeu o relatório, precisava fritar alguns peixes grandes. Um obstáculo constitucional. McAvey, entretanto, estava mais do que pronta para obrigar. Mas, no início do seu mandato, ela bateu em uma barreira. O Tribunal Constitucional da Roménia decidiu que, como a ANP estava sob o Ministério da Justiça, não podia investigar membros do Parlamento romeno por causa da sua imunidade legislativa. A Constituição pré-soviética do século XIX da Roménia foi inspirada na Constituição belga e forneceu proteções legais limitadas ao Estado ocidental para os membros do Parlamento. Depois de ter alcançado a independência após o colapso da União Soviética em 1991, a nova Constituição da Roménia estendeu a imunidade completa aos membros do Parlamento, mesmo de investigação criminal. O país eventualmente alterou essa cláusula problemática em 2003, permitindo que os membros do Parlamento fossem investigados ou processados por questões não relacionadas à fala, no entanto, somente através do gabinete do Procurador-Geral anexado ao seu Supremo Tribunal. Para resolver o problema da imunidade e avançar com sua investigação de corrupção, Basescu colocou o PNA sob controle do gabinete do Promotor-Geral, sem dar controle total ao gabinete do Procurador-Geral. McAvey, que criticou continuamente a ANP, em seguida concedeu à Freedom House, outra ONG financiada por Soros, cerca de 40 mil euros para conduzir uma auditoria na agência. Sem surpresa, seus amigos da Freedom House descobriram que o PNA estava com desempenho ruim. A administração então transformou a ANP na Diretoria Anticorrupção Nacional. E o Ministério da Justiça de McAvey, em vez do Conselho Superior de Magistratura, assumiu a responsabilidade sobre o Procurador-Geral e o Procurador-Chefe da DNA. Como resultado, a mídia e as ONGs na Roménia conseguiram manchar com sucesso legisladores que se opuseram à nova agência anticorrupção por razões de liberdade civil. McAvey retirou o diretor e os procuradores hostis da PNA e os substituiu por companheiros leais a ela e à nova administração. Com McAvey à frente da justiça, as acusações de alto nível aumentaram substancialmente. E aqui chegamos ao final da primeira parte desta apresentação, que se você conseguiu estar acompanhando toda esta apresentação até aqui, eu louvo a sua disponibilidade intelectual de querer aprender e compreender como funcionam estas influências no pensamento dos povos e como é que começam a integrar pessoas, indivíduos treinados por estas fundações dentro dos poderes dos países. Como nós vimos no blog, neste trabalho que eu tenho vindo a fazer, já temos 29 instituições que são financiadas diretamente pela Open Society Foundations aqui no Brasil e outras mais irão vir para esta lista, que são muitas. Vocês, quando começarem a ver a quantidade de instituições financiadas e a quantidade de instituições satélites ligadas a estas instituições financiadas pela Open Society Foundations, cada vez mais nós vamos nos perguntar quantos pensamentos são realmente nossos. E reparem que estas instituições são diretamente ligadas a coisas aparentemente positivas, direitos humanos, defesa do direito de defesa, transparência internacional. Mas por esta leitura que nós estamos fazendo aqui, nós vemos até onde vai este tipo de influência. Não é? Então, meus amigos, até à segunda parte e muita luz para todos! Sente que o meu trabalho está agregando valor à sua vida? Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente? Entre em contato comigo e pergunte-me como.